eu tenho algumas coisas para falar que, inclusive, é muito importante a gente dizer. Vamos lá. E eu acho que pode até ilustrar, até para as pessoas que estão com a Bíblia aí, algumas dúvidas que vocês têm, até para falar, tá vendo? Nessa Bíblia aqui é uma coisa, nessa Bíblia é outra, isso aqui não tá muito certo, não. Que é o início do texto, né, pastor? Às vezes a gente tem uma menção, Sim, que são duas, na verdade, né? nos Salmos, né? Nas outras livros bíblicos só tem uma mesmo. A gente tem lá em Êxodo 21, 28, na Bíblia da Cíntia, que é a Nova Almeida atualizada, Sim. o texto é separado por a responsabilidade dos donos de animais, Uhum. que já é diferente das nossas mais antigas, né? Então, a gente tem aqui, já na nova versão, Na Nova Almeida. na Nova Almeida atualizada, que é a versão da Cíntia, tá lá. A separação em Êxodo do 26 para o 28, perdão, do 27 para o 28, a responsabilidade do dono dos animais. Então tem muita coisa. A Bíblia é o manual da vida, né, pastor? Bom, se Deus nos criou e ele escreveu um manual para dizer como é que deve funcionar bem, a gente deveria... Isso aqui é o que está no nosso porta-luva, né? É Para o saber nosso o que manual de aconteceu com a gente, funcionamento. tem que abrir o porta-luva, puxar isso aqui para saber o que está acontecendo, né? Tem respostas para tudo. E todas as respostas estão aqui, na verdade, né? Verdade. Bom, mais Tem alguma pergunta? coisa? Deixa eu ver aqui. Pessoal, se quiser mandar mais perguntas, Mais pode mandar. A gente perguntinhas, tem minha bastante coisa para turminha. falar ainda, mas eu acho que tudo aquilo que eu anotei, pelo menos do estudo que a gente fez, eu coloquei aqui e a gente Só já falta falou. os gatos. Tem pergunta, O produção? gato vai ser o último, nós vamos deixar o Vai gato pensando por aí, último. produção, se você tem alguma pergunta sobre pets na Bíblia. Eu queria falar um pouco mais agora, saindo um pouco do tema da Bíblia, pastor, eu queria falar um pouco mais no geral, no contexto geral, né? O porquê que a gente principalmente se interessou em trazer esse texto para cá, por que a gente está com a Bíblia, na verdade, lendo as coisas, para a gente não fugir do texto, né? À luz da palavra de Deus. Você teria alguma coisa para falar mais sobre animais aí no contexto geral, pastor Flávio? Que possa ser um pouco diferente, mas agora livre para falar sobre o texto, sem que seja... Não, acho que a gente meio que tratou de forma panorâmica o que a Bíblia trata sobre os animais. Nós falamos sobre a nossa responsabilidade para com eles, o cuidado do próprio Deus para com eles. Tem um versículo, eu não vou lembrar agora o texto, que diz assim: Deus criou o céu e a terra e criou a terra para ser habitada. Assim, isso inclui os animais e tal. Então, quando a gente cuida bem dos nossos animais, nós estamos imitando Deus, né, e representando a vontade dele. Os animais servem de exemplo para nós. Deus cuida deles nos mínimos detalhes, como cuida de nós. Eu acho que de forma geral, nós há essa expectativa de voltar ao relacionamento como nós tínhamos no Éden. Então, acho que, de forma geral, a mula de Balaão... Aqui tem um negócio muito interessante que o Ricardo falou pra gente. Ó. Muito boa sacada... Perdão. Muito boa sacada desse tema. Nem sempre atentamos para quantas referências são feitas a animais na Bíblia. É verdade. E aí ele coloca aqui, ó. Uma coisa que sempre me intrigou. Me intrigou também, Ricardo. Eu sempre fiquei intrigado com isso. Foi o papo de Balaão com a mula. Se eu visse uma mula falando... Se eu visse uma mula falando, sairia correndo ao invés de bater papo. É verdade. Eu também faria a mesma coisa. Eu não sei como eu faria se eu visse uma mula falando. Eu já vi umas falando por aí. E eu não saí correndo, não. Pelo contrário, deve ficar sentado assistindo. Ouvindo, eu já vi umas por aí, já. É verdade, é verdade. Eu até queria ter tido a chance de sair correndo, mas não tinha, não. Bom, vamos lá. A mula de Balaão. Ela falou. Então vamos ter que explicar Milagre, o contexto aqui. né? Vamos ter que explicar o contexto aqui do porquê que falou e qual o contexto, né? É uma ironia. Primeiro deu uma empacada, né? A passagem é uma ironia, né? Balaão não era para seguir aquele caminho. A mula estava dando sinais de que não era para ele seguir aquele caminho que ele estava. E alguém como Balaão, que era alguém que fazia profecias, assim, que era alguém que
dizia o que estava vendo, digamos assim, não estava vendo melhor do que uma mula. Essa é a ironia um pouco É verdade. Teve que uma mula enxergar que aquele não era o caminho certo. E a mula não teve só que enxergar, porque o que o profeta faz? Tem que falar. Ele tem que ver e dizer. Tanto que ele foi contratado para amaldiçoar Israel, mas Deus falava com ele e ele, em vez de amaldiçoar Israel, só abençoava Israel. Essa é a história de Balaão. Ele foi contratado por um povo inimigo para amaldiçoar Israel. E Deus dizia para ele, não, você só vai abençoar. E ele abençoava Israel. Fazia o contrário. Fazia o contrário. E nessa passagem da mula, ele está caminhando e a mula faz o que ele deveria fazer, que é ver e falar o que vê. E aí o profeta não faz isso e quem faz é a mula. Então a Bíblia usou de uma profunda ironia aí, assim, a mula via o que o profeta não via e falava o que o profeta não falava. É muito interessante como... É mesmo. Porque a mula é um animal teimoso. E a Bíblia trata ele como um animal teimoso. Tem uma passagem que diz, não sejam como as mulas, que não obedecem com facilidade, precisam às vezes levar umas batidinhas, né? E aí, um animal estava sendo menos teimoso do que o profeta. Até a Tamires colocou aqui, é mula ou jumenta? Nesse caso era mula, né? A descrição é mula. Essa especificação... Existe uma diferença, né, entre jegue, mula, jumenta, mas eu confesso que eu não tenho conhecimento. Eu sei que parece que quando cruza... Mas a passagem bíblica usa mula. Mula, né? A jumenta de Balaão. É verdade, ela tá certa. É a jumenta de Balaão. Então, corrigindo, é É jumenta. a jumenta de Muito Balaão. bem, Tamires. Ela tá super atenta. Ela isso aí. tá. É isso Jumenta aí. de Balaão. Mais uma referência a animal. Foi contratado para ser traíra. O Ricardo. Ricardo tá com tudo aí. A Sheila chegou.